Se a gente for jogar uma partida de futebol, você não pode deixar dúvidas se um certo procedimento ali, uma canelada, foi falta ou não foi falta, né? Tem que estar combinado antes. Então tem que ter regra, né? Faculdade, a gente fazia uma casa e fazia um projeto elétrico, era uma prancha, não existia duas pranchas para uma casa, era uma prancha da elétrica. Quando eu cheguei na loja, me entregaram 20 pranchas falei assim, isso aqui é a elétrica da loja. 20 pranchas. Caramba. Fala pessoal, uma grande honra estar aqui com vocês e está no ar o AprumaCast. Você no prumo das informações. Pessoal, para quem não me conhece, sou Alex Romeira. E eu sou o João Arthur Casado. E vamos aos destaques de hoje. Hoje teremos o tema Energias Renováveis. Quem são nossos entrevistados? Nós estamos hoje com Rafael Paim, Sérgio Gomes, umas referências aí nessa área sensacionais. E eu pergunto aqui para o nosso amigo Rafael. Rafael, fala um pouquinho da sua carreira. Primeiro você, depois o tema. Ok, João. Me graduei pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná em 2010. Né? Aí depois, logo em seguida, fui trabalhar numa construtora da nossa região, né? No mercado de varejo, responsável por obras elétricas, né? De baixa e média tensão. E em 2015, quando eu me desliguei dessa empresa, né? Bem na crise do mercado civil, eu me vi diante aí de um fato que eu não ia ter emprego, né? Principalmente para engenharia elétrica aqui da nossa região. Né? Nós não estamos aqui numa área industrial. Então, tive que buscar um nicho de mercado para a época, né? E aí eu fui atrás de energias renováveis, né? Que era uma coisa que estava começando a se falar naquela época. Então, fui fazer cursos fora, através de outras universidades, em São Paulo, fui inclusive para Maringá, no Senai CTM, fazer curso aí de instalação, para poder ensinar a equipe de instalação a fazer o serviço, para mim poder cobrar. E aí eu abri a minha primeira empresa em 2016. Né, sem muito sucesso, porque o mercado não esperava aquilo. Né? Quando você ia falar para um cliente sobre energia solar, ele achava que aquilo era uma pirâmide financeira. Né? As pessoas não entendiam o que era energia solar. Né? Então, só fui obter resultado em 2018, quando eu concluí a primeira instalação. Nossa, mas falando sobre isso aí, exatamente, eu vi que você mandou aqui, teve uma crescente fantástica aqui em termos de anuais aí. Conta um pouquinho para a gente como foi essa escalada, né? Porque teve uma escalada de carga instalada aí, muito legal. Sim, né? Sim. A escalada, ela não foi um fato isolado meu, né? Da minha empresa, né? Isso aconteceu no mundo inteiro, né? Essa escalada. Quando o mundo percebeu que ele poderia gerar energia através do sol, né? Com as regulamentações da época, né? Que foram adequadas para acontecer, houve essa escalada. Então, assim, em 2018 eu fechei ali um sisteminha solar daquele ano, uma coisa pequena. Em 2019 eu fechei, não me recordo agora certinho, mas acho que 0,5 megas. Né? Em 2020 já foi para 1 mega, em 2022 eu fechei 2,5 mega de usina no ano. Então, assim, foi uma escalada crescente, né? Foi bem vertiginoso. Assim, né? Bacana. Agora vamos falar com o nosso amigo Sérgio. Sérgio, por favor, se apresente. Você que é uma sumidade no assunto. Você professor, você já teve uma carreira grande na área de energia. Fala pra gente. Bom, primeiramente, né, é um prazer, uma satisfação, uma honra, né, estar aqui para esse bate-papo, muito legal, né? Então, cumprimentar vocês, cumprimentar aqui os nossos ouvintes e dizer que é sempre, né, uma satisfação para a gente. Bom, eu me formei, né, em engenharia elétrica, agora recentemente, né, 1983, em Santa Catarina, né? Foi ontem? Foi ontem. E trilhei vários caminhos, né? Participei vamos dizer, a princípio na indústria, lá em Santa Catarina, depois vim para Curitiba, girei bastante, vários lugares diferentes, né? Trabalhei na Copel durante 26 anos, depois de já estar exercendo a profissão por 5 anos, né?
Depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, me tornei professor da UEM, né? E atualmente sou aqui, né, professor do Instituto Federal do Paraná, em Paranavaí. E a gente tem bastante quilômetro rodado aí, tá aí para trocar experiências, para, né, conversar e, né? Legal. Mas introduzindo o assunto aqui, o Conselho Mundial de Engenheiros Civis, o Conselho das Associações Profissionais de Engenheiros Civis de países de língua portuguesa, o Conselho Europeu de Engenheiros Civis está tentando trabalhar a abordagem dos 3 S's, né? Que seriam construções sólidas, seguras e sustentáveis. Fala para a gente um pouquinho desse movimento onde o CREA faz parte. Como que está essa parte de energias renováveis, esse estudo a nível mundial? Eu acho que sustentabilidade é o grande desafio do planeta, né? Então, o que a gente tem consciência clara que nós temos que corrigir, né, erros, problemas, impactos estruturais da forma vamos dizer assim, de funcionamento, inclusive, de questões de engenharia, como é o caso da energia, né? Tem grandes impactos ambientais, grandes impactos diversos na própria vida do planeta, e a gente tem que corrigir isso, né? Então, por exemplo, na questão da sustentabilidade, introduzindo o nosso tema, energias renováveis é uma perspectiva de futuro, é uma área, né, de futuro que realmente reflete muito esse grande desafio de engenharia. A engenharia não é ficar restrito numa área, aquilo que você aprendeu a fazer e você repete aquilo todos os dias da sua vida. Não, é você criar o novo, procurar realmente ter um mundo mais sustentável. Sustentabilidade é um termo muito amplo, né? Tem muitos significados. Então, o que é sustentável é aquilo que tem visão de longo prazo, que se perpetua ao longo do tempo. A gente quer um planeta que tenha vida não só para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Bom, pegando um gancho, então, nessa pergunta, seria muito bacana para que nossa audiência entendesse o que são essas energias renováveis, quais são as principais, quais são aí os principais impactos que geram, né, ambientais, socioeconômicos, né, e quais são as maiores que está no radar aí do mundo inteiro. O que o pessoal tá falando aí sobre essa área? Energia é a área que mais tem impacto na questão ambiental, principalmente, né? Então, tem diferentes formas ou modalidades de energias. O que são energias, né? O que significa essas modalidades? Então, assim, energias, desde dos primórdios da história da humanidade, a gente sempre utilizou, né, de uma maneira ou outra, recursos energéticos que estavam disponíveis, sempre estiveram, na medida que o homem vai tomando conhecimento delas, vai utilizando, a princípio, o fogo, através da lenha, mais tarde o carvão mineral também, e vai descobrindo recursos, né, que pode ser convertido numa modalidade de energia para outra, tá? E que chegou no século XIX, né? Evoluímos para a eletricidade. Então, a eletricidade é a modalidade mais nobre de energia, que é um uso eficiente, rápido, disponibilidade ótima, tá ali, liga o equipamento, já está funcionando, você pode ouvir um som, produzir um movimento, luz, N maneiras diferentes de coisas que a gente utiliza no cotidiano, a questão térmica, ar-condicionado, e tudo isso são benefícios, facilidades, né, que são oferecidas pela eletricidade. Mas de onde vem a eletricidade? Então, aí a gente tem que entender o que é sustentável, o que é mais sustentável e menos sustentável para se chegar nesse recurso, nessa energia, né? Até porque, Sérgio, as demandas só estão aumentando. Sim. Sempre, sempre. E a gente tem que evitar que, para atender essas demandas sempre crescentes, que a gente continue poluindo o planeta, principalmente assim, extraindo, né, energia
proveniente de combustíveis fósseis, por exemplo. E parece que é fácil, só parar de consumir petróleo. Tá, mas e daí como? Eu posso, nessa linha de crescimento de demanda e tal, eu vou passar a pergunta para o Rafael. Tá? Que, Rafael, você trabalha na parte privada, certo? Sim. Você vê, como o Sérgio falou aqui, uma crescente na utilização da energia, com essa questão de automatização das casas, né? Como é que você vê hoje os profissionais já trabalhando os projetos antes de construir, né? Para não fazer aquele, vamos falar assim, remendo depois, tal, por que contratar um profissional é importante, né? Eu já vi um projeto seu, desculpa que já trabalhamos junto, onde você colocou uma usina solar, onde a parte de baixo era outro vidro, né? Que daí ficou parecendo um policarbonato, deu um aspecto arquitetônico fantástico. Fala para a gente da importância do projeto e como já tratar isso aí antes da construção, vendo que já tem um aumento de demanda. Os carros elétricos consomem também, né? Aquelas air fryer, né? João, justamente, né? Nós participamos já de alguns eventos do CREA, né? E até tinha aquelas pautas sobre casas inteligentes, né? Casas mais modernas, né? Então, de fato, as construções elas precisam se adequar hoje, né? Os engenheiros, os projetistas precisam se adequar ao presente momento, que é o que o professor Sérgio estava dizendo aqui, né? A engenharia evolui, né? E nós evoluímos e precisamos adequar tudo o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, para os dias atuais. Então, hoje, é inconcebível que um projeto que acabou de sair do forno não tenha lá energia solar prevista, né? Não vou dizer que aquele cliente vai instalar no momento, mas a previsão elétrica tem que existir. Infraestrutura, você diz. Infraestrutura, né? De toda forma, não só na questão elétrica, mas na questão civil também, né? Os telhados precisam estar hoje preparados para receber o solar. E quando eu digo preparado, não é saber se ele vai aguentar, não. É questão de posição, né? Hoje o arquitetônico tem que prever a posição solar, né, para deixar um telhado mais adequado para a questão de aproveitamento de energia solar, que não é só geração de eletricidade, também geração térmica, né? Nós temos outras aquecimento de água. Isso. Né? Aproveitando esse gancho que o João ele trouxe essa questão privada para o assunto, e eu não tinha como não falar sobre isso hoje, né? Nós tivemos aí recentemente alterações em leis, alterações que acredito, num primeiro momento, gerar um impacto aí no mercado que você está diretamente inserido. Sim. E por que é legal a gente bater esse papo? Porque nós temos aqui acadêmicos que estão com a gente, estudantes recém-formados, pessoas que estão aí muitas vezes querendo iniciar no mercado de trabalho e, poxa, vamos falar assim, é a hora de eu entrar? O que está acontecendo com o mercado? Queria que você ou tranquilizasse ou passasse aí uma palavra de esperança para o pessoal, alguma coisa sobre o mercado no geral. Ao longo dos anos a gente tem visto assim, né, que quando começou com a resolução 487, se eu não estou enganado, 482 de 2012, quando começou eles precisaram regulamentar, né? Então assim, houve essa abertura de portas para o mercado de geração distribuída. 412, né? E aí houve essa abertura desse tipo de negócio para o mercado, né? E aí houve uma regulamentação da época, né? Era uma normativa, né? Então, assim, não era lei, isso era uma normativa. E aí houve depois um ajuste em 2015, onde ajustou-se essa normativa, ela virou uma regulamentação 587. Agora não, pega, né? Muita lei, né? É muita lei. Esses números são para lá. Todo mundo fica doido. Mas é a 687, se eu não estou enganado. E aí houve essa alteração, né, onde se regulamentou outros aspectos daquela normativa. Então a gente estava acostumado com normativas, né? E que até a época eram muito benéficas ao consumidor final. Tá? E aí, agora em 2022, houve essa aprovação, onde virou lei, onde essa normativa virou uma lei federal, a Lei 14.300,
e isso estabeleceu regras, né? Então, para o sistema, e obviamente, né, as concessionárias puxaram um pouquinho também para o lado delas, né? Então, assim, qual a diferença hoje? O que a gente não tinha antes era uma cobrança chamada fio B, né? Uma cobrança significativa dentro do fio B. Tá? Hoje está regulamentado, é uma cobrança que existe, porém, você não tem mais a cobrança da taxa de disponibilidade que antes a gente tinha. Então, para os consumidores que estão antes dessa lei, eles têm um custo de disponibilidade de rede. Os clientes atuais que entraram após, se eles gerarem 100% do consumo, eles não pagam a taxa de disponibilidade da rede, eles vão pagar somente a tarifa do fio B. Perfeito. Professor Sérgio, por gentileza, explica para a gente por que são tão importantes essas regulamentações. Doutor que trabalhou tanto tempo assim na Copel, tem livro escrito sobre o tema, né? Então, discorre para a gente por que regulamentações são importantes. Se a gente for jogar uma partida de futebol, você não pode deixar dúvidas se um certo procedimento ali, uma canelada, foi falta ou não foi falta, né? Tem que estar combinado antes. Muito bom. Então tem que ter regra, né? E regulamento não é uma coisa que se faz assim a hora que dá cabeçada com outro jogador. Tem que Prever, né? Prever as coisas, tem que estar definido, né? Qual é o procedimento, qual é a norma, né? A partir da 412 de 2002, né? De 2012, 2012 foi o ano que não tinha regra, né? Não tinha regra. Então, energias renováveis, poxa, se eu queria colocar lá, por exemplo, energia solar em casa, como é que eu faço? Não pode, a não ser que seja para eu fazer o consumo próprio, sem conectar nada com a rede da Copel, né? Então, tem que estabelecer o procedimento, tem que estabelecer regra, tem que estabelecer como é que faz, né? E todo mundo tem que fazer igual, até porque envolve segurança, né? Se, por exemplo, vamos imaginar, a Copel vai fazer uma manutenção num poste lá na frente de casa, ou lá no bairro, e eu faço uma instalação em casa, né, de energia própria, de geração própria, e a Copel desliga a rede, mas a minha não percebeu, continuou ligada na rede da Copel, como se tivesse, sabe, funcionando tudo normal. O eletricista sobe no poste, leva um choque lá e morre. Quem é o culpado? Sou eu, né? Fui eu que gerei, né? Fui eu que forneci energia. Então, tudo tem que estar de acordo com norma para estabelecer, inclusive, aspectos de segurança, né? Segurança do trabalho, segurança operacional, segurança de terceiros. Então, é necessário ter todo um regramento, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas tem muita burocracia para, né, para tudo. Tá, tudo bem. Tem que ver o que é excesso, mas o que é indispensável, porque as regras têm que ser claras, né? Sim, e aqui o pessoal pergunta aqui, o pessoal mandou perguntas antes, né? Legal. E qual que seria o impacto do carro elétrico, que está saindo bastante, nessa matriz que a gente já tem hoje? Uhum. A gente está falando de regulamentação agora, isso precisa ser melhor regulamentado? Como é que isso está acontecendo? Sim, inclusive o carro elétrico ele é um desafio para o planeta. Quando a gente fala de um planeta mais sustentável, tem um cronograma de substituição dos motores a combustão. E está com os dias contados. Agora, como vai ser? Como é que vai ser feita essa mudança? Então, tem países, né, a maioria dos países europeus, né, já estabeleceram a data. 2035 não se fabrica mais motor a combustão. Ou seja, motor de combustão é motor que funciona com combustíveis líquidos, derivado fósseis, de petróleo, né? De origem fóssil, né? Então, assim, está com os dias contados. Mas não é uma coisa fácil, não, porque quais são os problemas do carro elétrico? É simples de fazer o carro elétrico? Aparentemente, né? Se você já está com ele com a bateria, tá isso, tá ok, tudo bem. Mas essa bateria é um problema. Tem várias vantagens, ele é ótimo, né? Quando você já tem a bateria carregada,
quando você está com o motor elétrico tudo certinho, o motor elétrico ele tem uma alta eficiência energética, por exemplo, né? Enquanto que o motor a combustão aí, ele dá uma eficiência energética de 30%, um terço da capacidade de energia que você tem do combustível fóssil, você consegue converter aquilo em movimento mecânico, né? Tá, tudo bem, mas até ter a eletricidade na bateria, tem uma grande dor de cabeça também, não é uma coisa simples também. Então, é uma das tecnologias que precisam ser melhoradas e com certeza vai ter muitos melhoramentos. Porque quando tem assim um grande determinação internacional, né? O planeta está determinado em cancelar, substituir a fabricação de motor à base de combustão, né? Então, com certeza, isso impacta naturalmente no desenvolvimento de tecnologias que vão ter resultados melhores. Então, pode ser o carro elétrico? Pode. É o que mais se visualiza. Mas pode ter outros também. Legal. Se me permite só uma pergunta, Alex. Eu vou ainda continuar com esse tema de regulamentação e vou voltar a palavra para o Rafael, perguntando da importância de escolher equipamentos bons para se fazer essas usinas que estão fazendo agora. Como que isso aí impacta na rede? Normalmente, eu já escutei de industriais, amigos meus, falando que por conta de oscilações, muitas oscilações que estão tendo na rede agora, os equipamentos da empresa dele, que não queimavam, agora estão em pouco tempo sofrendo com essas oscilações. E também fala para a gente do horário de verão, que não tem mais, e por que não tem mais. Certo, João. Vamos lá. Sobre os equipamentos, né? São equipamentos eletrônicos, então eles são suscetíveis a variações, né? Aí o professor Sérgio sabe mais do que nós aqui, mas aí as variações da tensão, ou harmônicas que vêm pela rede, eles são malignos para qualquer componente eletrônico, né? Os inversores, eles são computadores, vamos dizer assim, tá? Porque eles fazem leitura da rede para copiar e replicar a mesma onda, né? a mesma onda da rede, né? A mesma senoidal que a gente chama. Tá? Quando nós temos muitas variações da rede, o inversor ele acaba tentando replicar aquilo, né? E por questões de segurança, então ele acaba sempre se desarmando. Os bons equipamentos, né? Eles fazem a leitura, verificam que está dando algum problema na rede e se desligam. Então isso é péssimo para o investidor, né? A pessoa que investiu lá no sistema vai ficar com o sistema dele por um bom tempo desligado, em vez de estar ligado, gerando energia. Com relação aí à qualidade de equipamento, é isso que eu acabei de dizer. Os equipamentos com maior qualidade conseguem detectar essas grandes variações, se desligam, se protegem, né? Protegendo a rede também. E os equipamentos de mais baixa qualidade, embora estejam tudo na normativa, não deveriam permanecer ligados ou deveriam estar fazendo filtros ali. Às vezes acontece isso dele não conseguir filtrar e queimar, enfim. Tá? Então nós temos bastante problema, de fato, com relação a equipamentos aí de má qualidade que estão vindo para o mercado, né? Isso aí na tentativa de baixar custo. Tá? Pessoal, e lembrando que o Rafa é conhecido aqui na nossa região justamente por trazer aí os melhores componentes. Então, assim, a empresa dele tem se tornado referência a cada dia por conta disso. Então, é importantíssimo ter essa visão. Essa visão ela realmente traz muita clareza de usar realmente bons materiais para durabilidade, né? Que não adianta nada você ter apenas um material, você comprar com um preço qualquer e aquele equipamento com pouco tempo começar a perder eficiência. Então, a gente sabe muito disso. Mas antes de dar continuidade nesse papo que tá legal pra caramba, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, quero que você curta também, para dar uma moral aqui, né? Para os nossos convidados, para nós aqui também. Tem um sininho também, esse sininho é muito importante para você ser notificado quando a gente lança um vídeo novo. Então, não perca essa oportunidade. Mas vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre esses equipamentos. Eu acredito que a origem deles, como que vem, quais são essas indústrias. Me preocupa muito o mercado atual, porque realmente existe muita competitividade. Estou falando aqui das energias renováveis, focando aqui no sistema fotovoltaico,
né? Porque realmente houve uma demanda gigantesca de empresas de produto para atender uma demanda do cliente final. Isso veio aí com uma série de problemas. Nós temos aí uma série de empresas fabricando, importando materiais de realmente qualidades duvidosas, de locais que não têm aí realmente uma segurança. Queria que você falasse um pouco sobre isso para o pessoal de casa, para você até, que não é profissional da área, mas está assistindo esse nosso vídeo, querendo entender um pouquinho mais, até mesmo como você pode aí estar na sua casa investindo nesse material. Eu acredito que o Rafa aqui, por ser especialista da área, por atuar diretamente, vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso, principalmente para que você faça a melhor escolha técnica, entendendo que o preço inicial pode ser aí um fator perigosíssimo, né? Porque assim, às vezes um equipamento um pouco mais econômico pode realmente gerar grandes transtornos no futuro e muito pouca geração de energia. Então, bora lá, Rafa. Vamos lá, né? A usina ela é composta por vários itens, né? Não é somente inversor e placa solar. Nós temos um cabeamento. O acabamento tem que ser um acabamento próprio, né? Ele é feito para ficar no tempo e ele tem uma alta isolação devido aos níveis de tensão que a gente trabalha com a ligação em série dessas placas solares, né? Ele também é de um material diferente, ele não é puramente cobre, ele é um cobre estanhado, porque ele trabalha também com a questão da corrente contínua e não é só corrente alternada, tá? Temos muitos problemas estamos encontrando hoje nas usinas instaladas por outras empresas que a gente tem feito manutenção com conectores. Existem uns conectores chamados de conectores do tipo MC4, que é onde é feita essa conexão no tempo, né? Então essa conexão fica embaixo da placa. E ele tem uma isolação de IP65 e os conectores de má qualidade eles estão se esfarelando com o tempo, pelo fato de ficar o tempo tomando sol e chuva. O plástico, né, ele não é de boa qualidade, está se esfarelando. Então, assim, nós estamos tendo bastante problema com as questões, né, entrando aí nessa questão de material de má qualidade. E conectores de boa qualidade custam caro, né? Normalmente são de uma empresa da Suíça, que é o que a gente trabalha hoje. Então, assim, são todos conectores importados. O cabeamento próprio é um cabeamento do tipo solar, né? Ele tem isolação de 1.8 kV, né? Então ele aguenta 1.800 volts. E entre outros. E aí tem a questão das estruturas solares. A gente tem visto muita coisa errada em estrutura solar. As estruturas solares, elas passam por normativa também, né? Onde elas têm que aguentar questão de ventos da nossa região. Então são feitos testes de carga, né? De vento. E a gente tem visto muita coisa errada, assim, muita estrutura que não é solar, que está sendo usada como solar. Um exemplo são perfis metálicos aí, tubulares, utilizando para travar painel, né? Então é perigosíssimo, né? A gente vê essas estruturas auxiliares aí para reverter a posição do telhado, para adequar o telhado. Aí entramos naquela questão inicial, né? Dos projetos que não estão sendo feitos com telhado para o norte. E aí nós entramos aí, o pessoal tem feito essas reversões com estrutura metálica que fica ao tempo. Então, se a gente sabe que o metal ao tempo, ele enferruja. Então, assim, são estruturas que não são adequadas. Então, os painéis estão aparafusados sobre essa estrutura. Então, na parte onde o parafuso broca no metal, há corrosão, e isso com pouquíssimo tempo dá o afrouxamento dos painéis e um vento leva tudo, podendo dar um acidente, aí, uma fatalidade, uma coisa pior. Tá? Então, existem materiais adequados para cada situação. E a gente, como engenheiro, devemos prezar pela segurança sempre. Eu queria aqui que o Sérgio falasse para nós, explanasse um pouco da visão acadêmica, né? É bacana porque assim, essa intenção nossa de trazer aí um profissional que está diretamente atuante na área, que tem a sua empresa, está trabalhando, mas é muito legal esse embate de ideias, né? Eu, né, como engenheiro civil, também gostaria muito de saber qual que é a ideia do senhor aqui sobre isso, sobre essa visão, né, do poder do privado, né, essa visão pública, essa visão acadêmica. Eu queria muito saber essa opinião do senhor. Olha, eu acho que é bacana, a gente tem que estar sempre tendo a visão de que tudo se complementa e tem que se complementar, né?
São as realidades específicas que cada um de nós vive, né? Então, eu também já trabalhei na indústria, né? Trabalhei enfim... eu sei como é que às vezes, a necessidade do cotidiano, do dia a dia na iniciativa privada. Você tem que se virar, tem que se sustentar, né? Naquilo que você está fazendo, você tem que vender o seu produto, né? Então, um desafio. E eu acho que é muito legal o Rafael, por exemplo, assim, com essa vivência toda que ele tem, nessa atividade específica de fotovoltaica, que, lógico, no ambiente acadêmico a gente divaga, né? A gente faz uma abordagem bastante geral por tudo, é bacana, você pode estudar, né, essa diversidade de assuntos, mas é difícil você também se ater no específico, né? Então, eu acho que é legal, realmente assim, no nosso caso, a gente consegue, às vezes, mergulhar em alguns aspectos específicos fazendo projetos, né? Projeto de iniciação científica, o senhor Por diz, exemplo, né? Por exemplo, pode ser projeto de extensão, pode ser projeto de pesquisa, né? Assim, o nosso desafio é sempre trabalhar com isso. Tem vários tipos de energia renováveis diferentes, né? Então, assim, nesses projetos de pesquisa, quais são os tipos de energia renovável que o senhor já trabalhou ou que o senhor vê o pessoal trabalhando legal? Eólicas? Eu fiz uns protótipos imaginando mais ou menos assim. Ficou horrível do ponto de vista da visão. Estético. Coisa, vamos dizer, caseira, assim, aquela coisa caseira. Mas, as análises que eu fiz, tá bom, eu me dou por satisfeito. Eu fiz 2 protótipos de coletor de energia solar, né? Um térmico, um somente térmico, que simulava uma telha, né? E outra, eu fiz uma placa fotovoltaica que também fazia o aquecimento de água junto, né? Ao mesmo tempo que ele gerava energia elétrica, ele também gerava água quente para o reservatório de água quente. E tudo muito caseiro. Até o reservatório de água quente eu fiz uns protótipos para armazenagem de água, como se fosse aquilo que a gente chama de boiler, né? O boiler e tal. Só que assim, 10% do valor de um boiler, só que também durava bem menos do que o boiler, né? Uma feira só, né? Mas coisas assim que também tem bastante aquele lado de fazer um protótipo diferente, não convencional, uma energia diferente, né? Seria legal ter tempo para, de repente, fazer alguma experimentação de campo. Até tentei fazer isso, mas tá mais ligado também com o ensino. O importante é envolver alunos. É um processo de aprendizagem que eles têm que bacana. Entender o conceito, né? Tem. Tem bastante coisa diferente nessa área. E o senhor podia explicar para a gente a questão de biocombustíveis? Como é que fala? Aquele pessoal que fica fazendo a composteira, joga, ele forma o gás. Biogás. Isso. Biogás. Então, tem muitas modalidades, muitas formas diferentes daquilo que a gente chama de biocombustíveis. Inclusive, tem muitos conceitos que são teóricos, né? Até gerações diferentes. Esse é um biocombustível de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Mas o que é o biocombustível? Vamos falar um pouco dos tipos de biocombustível. Olha, etanol, por exemplo, né? Etanol. Primeiro, esse termo bio, não sei se é um termo tão adequado do ponto de vista... Ele é comercial. É comercial. Ele tem um pouco de marketing nessa própria palavra, né? Para se vender. Por quê? Porque bio é vida. E combustível não necessariamente tem a ver com a vida. É um recurso, né, que é utilizado para, enfim, produção de alguma espécie de movimento, né, enfim, energia, né?
Mas vamos lá. Etanol. O etanol é o álcool, né, que a gente utiliza no carro. Tem, por exemplo, o biodiesel, né? Tem várias formas. Quando a gente fala biomassa, desde a lenha, o biogás é biomassa, ele é um recurso energético que está associado, né, a produtos orgânicos provenientes da agricultura. Então, tudo isso se enquadra como sendo biocombustíveis, né? No caso, é interessante a gente planejar. Por exemplo, quando você tem um processo, como por exemplo, vamos pegar o caso de uma criação de aves, né? Você vai ter necessariamente dejetos, você vai ter... Vou pegar um caso mais comum e mais grave. Suinocultura. Porco sabe produzir dejeto. Então, você tem uma grande quantidade ali enfim, essa matéria orgânica, ela causa um impacto grande, principalmente se você deixa fluir rio abaixo, né? Sem tratar. Isso vai causar um problema no ambiente, que é a eutrofização da água. Aquela matéria orgânica vai criando algas, vai ser, sabe, é uma sujeira, entre aspas, que gera um problema grande, mata os peixes, mata a vida animal no rio, enfim. Você pode tratar isso antes de deixar ir para o rio. Como que você pode fazer? Um biodigestor. Você faz biogás com isso, né, de forma anaeróbica. Você coloca dentro de um tambor, por exemplo, um recipiente fechado, né? E ele fermenta, e dessa fermentação sobra duas partes, uma parte sólida e uma parte gasosa. Essa parte gasosa é o metano. O metano é um dos principais elementos aí desse resíduo, né, do que sobra dessa decomposição, e ela é gás. Então é utilizado para gás. Então a gente utiliza isso energeticamente, né? Então, assim como, por exemplo, você tem o gás natural, o principal elemento do gás natural é o metano. Então, você também pode produzir quase que o gás natural, só que é diferente, né? O resultado não é exatamente igual, mas é semelhante. Vai produzir mais ou menos os mesmos benefícios do gás natural. Só que de forma assim, está melhorando um processo de um arranjo produtivo da agricultura, né, em benefício ali, inclusive, do ambiente, já não vai dar aquele prejuízo todo, a água vai sair limpa lá no final, né? Legal. Pessoal, vocês estão vendo o nível da conversa, né? Nós estamos aqui realmente com referências no mercado e a gente trouxe aí com muito carinho para vocês. Queria aqui que vocês deixassem nos comentários alguma coisa aí sobre energias renováveis. Se você utiliza alguma energia renovável, seja na sua casa, na sua indústria, na sua empresa, seria muito importante que você aqui embaixo, que tanto eu quanto o João aqui, a gente vai estar muito atento, a gente vai estar acompanhando todo mundo que vai estar deixando os comentários e a gente vai estar respondendo um a um, né? Vai estar vendo esse material, né, João? Não, é muito importante essas perguntas e a gente repassa também as perguntas para os doutores, né? Aqui. E pode até mesmo ser resultado de novos conteúdos, novos episódios. Então, é muito importante a sua participação. Tá? Então, eu queria agora... a gente falou um pouco sobre tudo sobre os combustíveis no geral, mas eu, Alex, queria muito saber um pouco da história de vocês no sentido... o que levou vocês à engenharia? Porque assim, é uma coisa tão legal quando você pega as pessoas decidindo algo. Nós vemos histórias lindas, jornadas de trabalho maravilhosas, carreiras maravilhosas, mas isso tem um propósito por trás, isso surgiu de algum lugar. Isso acredito que possa ser inspirador aqui para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, né? Para engenheiros que estão aí querendo trabalhar na área. Talvez vocês possam aí motivá-los, né? Incentivar aí novos empresários, incentivar novos pesquisadores, novos escritores, né? A gente precisa realmente de mentes aí que
evolua a nossa história, evolua aí o nosso combustível para que a gente chegue lá na frente com melhores resultados. Vamos começar aqui então, com o Rafa. Rafa, conta aí para nós. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou falar? Como é que eu me tornei engenheiro, né? Por que eu escolhi a engenharia? Eu acho que isso é individual, né? De cada um. Sou de uma família de 4 irmãos. Só eu escolhi a área da exatas, né? Todos os outros foram para a área da saúde e eu unicamente fui para a área da exata. Sempre. Eu não queria cortar, não, mas nós temos um colega aqui que acho que tem uma história. 4 irmãos, 3 médicos. É isso aí. Boa. Minha família foi igual. Então, e eu sempre tive aptidão com a parte de exatas, né? Sempre gostei de matemática, sempre gostei de física. A mãe chegava em casa, estava lá com ferro desmontado, coisa desmontada, tentando entender como é que funcionavam as coisas desde criança, né? Os brinquedos Os brinquedos não tinha nenhum inteiro, era tudo desmontado, né? Você carregava eles brinquedos, você carregava nas caixas porque estava tudo desmontado, guardadinho dentro da caixa. E aí, quando me tornei adulto, eu tinha adolescente, eu tinha um sonho ali que eu achava que eu ia ser engenheiro mecânico porque eu adorava carro. Mas acho que todo rapaz de 15, 16 anos adora carro, né? É uma coisa meio intrínseca ali, né? E aí eu queria engenharia mecânica. A vida me levou para engenharia elétrica. E eu me apaixonei pela elétrica, né? E quando eu entrei na faculdade já não tinha mais escolha, né? Eu demorei para entrar na faculdade, eu não conseguia. Eu sempre tentei estaduais e federais e não estava conseguindo passar e passei em elétrica. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu me apaixonei pela elétrica, não quis mais saber do resto. Tá? Quando eu retornei para a cidade, para Paranavaí, formado, graduado em 2010, aí eu fui trabalhar, por incrível que pareça, numa construtora, né? Atuando aí no mercado de varejo, fazendo loja, né? Construindo lojas, grandes lojas do mercado de varejo. E aí eu fui pôr a mão na massa, né? Trabalhar com execução de obra, elétrica, subestação, gerador dessas grandes lojas, e entender um pouco mais desse universo da elétrica. Isso me deu um outro ar, assim, eu adorava estar em campo, tá? Eu não era um engenheiro de escritório, eu não gostava de ficar fazendo muito projeto, não. Eu gostava de atuar. Falar que é difícil achar um engenheiro eletricista bom de execução. Mas desculpa, continua, doutor. E aí isso, né, eu me apaixonei pelo trabalho, né? A gente sabe que o trabalho de engenharia ele é diferente de todas as outras áreas porque você precisa ir até o paciente não vem até você, né? Então você precisa ir para a obra, né? Embora você tenha um escritório para fazer projeto, mas você precisa estar na obra para entender do que está fazendo, né? Isso me deixou apaixonado pela, né, por esse campo de atuação, né? Você foi se apaixonando, né? Pelo que deu para perceber. Assim, sim. Você foi ao longo da carreira. Porque, pelo que eu entendi, você começou um pouco na parte civil, né? Você não atuava exatamente como engenheiro elétrico, não, né? Na verdade, eu estava como engenheiro elétrico, executando elétrica nas obras civis. João, ia ser um sonho, né? Não, é difícil. Não, porque assim, se a gente pega uma loja... Eu vou falar para você que é de casa, não sei se você tem noção do que é o projeto elétrico de uma loja dessas grandes redes. Mas é uma loucura. Para o engenheiro civil aqui se virar na execução, olha, eu vou falar. Então, assim, é uma grande honra aí ter uma pessoa cuidando dessa parte, que entende ali de tudo, que pode realmente trazer um resultado legal e mais rápido. Eu acho que essa é Até digo, né? Que a um primeira quadro vez... elétrico é complicado. Aqueles quadros de lógica, então, que vem um por um no hack, Deus que me livre. Eu vou até dizer assim, né? Pela primeira vez que eu cheguei em obra, eu não tinha experiência nenhuma de mercado, eu nunca tinha trabalhado, foi meu primeiro emprego. E eu cheguei e me perguntaram, você entende de elétrica? Eu falei, sou engenheiro eletricista, né? Entendo da elétrica. E aí, me gabando um pouco, né? Mas até então só tinha visto, né? só tinha visto em faculdade, a gente fazia uma casa e fazia um projeto elétrico, era uma prancha, não existia 2 pranchas para uma casa, era uma prancha da elétrica. Quando eu cheguei na loja, me entregaram 20 pranchas isso aqui é a elétrica da loja. 20 pranchas. Onde eu começo? Você tinha prancha de som, você tinha prancha de energia estabilizada, você tinha prancha de energia de emergência,
subestação, a energia normal, a iluminação era uma coisa, tomadas era outra. Então você tinha várias pranchas ali para mostrar para o engenheiro, porque era muito detalhe, não tinha como fazer uma prancha só, né? O nível de detalhamento é muito grande, então você precisa ter um projeto para cada coisa, né? Inclusive detecção de incêndio, né? Seguindo essa linha, veja só, você que já está se jogando aí no mercado de trabalho, vê que tem aí as suas dificuldades. Então, é importantíssimo que você tenha um bom preparo, porque o mercado de trabalho ele exige realmente muito aí. Então, você na sua formação, você tem que se dedicar muito, até porque engenharia elétrica, engenharia civil, várias outras engenharias no geral, exigem realmente que a gente se dedique muito ao estudo. E quando cai no mercado de trabalho, você tem aí outras situações. Eu acredito que, eu não sei, que você lidava com engenharia no dia a dia, mas também acredito que tinha que lidar com pessoas. Com certeza. Parece que era mais fácil mexer com fio e energia, né? Com certeza, era mais fácil mexer com o projeto, né? Porque tinha que fazer a gestão de toda a obra, né? Você tinha que cuidar de funcionário, cuidar do bem-estar deles, arrumar local para dormir, local para comer. Então, você tinha ali, de repente, tinha loja que a gente fazia com 30 dias, 60 dias, 90 dias, e aí tinha um quadro de 100 funcionários na obra para você, né, fazer a gestão dessa turma. Fornecedores também, né, que nem sempre te atendem. Isso aí, então, lista de materiais, levantamento em campo de toda a obra, então você tem que fazer lista, mandar para os fornecedores, fazer cotação, né, o setor de compras faz a compra. Você tem, né? Então tinha um cronograma de obra físico e financeiro terrível, né? Tá, então eu vou agora perguntar pro nosso amigo Sérgio, que tem um planejamento de carreira já um pouco diferente, trabalhou em áreas tanto na pública quanto na privada. Fala pra gente dessa parte que é a pergunta trouxe? Do Alex, que levou a engenharia até aqui. Então, qual foi a paixão, muito legal. Então, eu acho muito legal essa conversa, porque realmente eu acho que o nosso diálogo principal é com o estudante, né? Então, o estudante muitas vezes, ao ouvir um programa desse, ele está aqui pensando no caso dele, para ele tentar se achar, qual é o meu rumo, olhar as experiências de outros e tal, né? Eu não vou entrar muito no específico, mas assim, de forma muito simples. Tudo que eu fiz, eu sempre fui motivado naquilo que eu fiz. E eu acho que esse é o pulo do gato, sabe? Eu acho que se eu tenho uma recomendação que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes aqui, né? Olha, quando você abraçar uma coisa, faz aquela coisa com gosto, com vontade, né? Sem desânimo. Aí a coisa sai prazerosa. Eu acho que isso que é bacana, né? Mesmo que seja coisa sofrida, a gente passa por situações sofridas às vezes, né? Épocas difíceis, mas você leva de boa, porque você está sentindo, enfim, motivação em estar fazendo motivação, propósito também, né? Propósito, acho que isso que é legal, né? Então, assim, eu venho de uma família que passou por períodos econômicos lá na minha infância muito difíceis, né? Os meus pais eram batalhadores e era agricultor, né? E a minha tendência era um pouco ir para a agricultura. Eu, numa certa fase, comecei a trabalhar bem cedo, inclusive interessante, já faz... Esses dias eu estava olhando... O meu primeiro registro em carteira já tem mais de meio século. Como eu falei, foi ontem, né? Foi ontem. E também sou de uma família de 4 irmãos, então nós estamos, pelo menos nós 3 aqui em comum, da mesma situação. E eu também sou o único que atua na área da engenharia. Os outros irmãos foram para outra área, né? Tem um jornalista, tem um advogado e tem um empresário. Mas que também fez engenharia, esse que é empresário. E nós acabamos não indo para a agricultura, né? Não indo para a agricultura. Seria a nossa vocação quase que natural, né? E aí, como é que isso aconteceu? Assim, é o encantamento por você ver uma profissão nova, um caminho novo, um desafio novo. Falar, eu vou me aventurar por aqui, gostei desse negócio. É pegar o gosto, né? Então, é aquilo que... foi por aí. O resto tem muitos capítulos nessa novela, mas o que motivou realmente é o ânimo, é a vontade, é ter o desejo. Essa linha de... Eu só quero falar um pouquinho, porque eu fiquei encantado com ele, sobre o livro. O João me falou a respeito do livro, eu fiquei
maravilhoso. Eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando sobre propósito, sobre servir a sociedade de alguma forma, eu acredito que quem se propõe a escrever algo que, de certa forma, é o que vai ficar para as próximas gerações, a gente não faz por motivos egoístas, a gente faz realmente por deixar um legado. Isso. Então eu queria ouvir assim, o que te motivou a escrever um livro, o que te motivou a realmente trazer isso para a nossa comunidade da engenharia. Eu acho que um pouco a gente traz de casa. O meu pai, ele era uma pessoa que ele estudou até o 5º ano do primário antigo. Lá, sabe Deus quantas décadas eu tenho que parar para contar. Mas ele sempre foi muito dado à leitura e à escrita. Eu tenho tenho cartas que eu deixei guardado de coisas de muitos anos atrás, né? Que são verdadeiras poesias que ele me escrevia, eu estava morando fora, né? E isso meio que refletiu em nós. Por exemplo, o meu irmão mais velho, ele é escritor, né? É conhecido, é bem conhecido. É Laurentino Gomes o nome dele, né? Escreveu alguns livros, 2 trilogias que são bem conhecidas, 1808, 1822, 1889, e escreveu uma série sobre escravidão, escravidão 1, 2 e 3, sabe? E eu também gosto de escrever. Então, raro entre engenheiros, hein? Muito raro, muito raro. Não, mas é bacana, são coisas que você vive, que é importante, e você quer fazer uma redação sobre aquele fato, uma narrativa sobre aqueles fatos. Isso é importante, porque o que é a história? A história é feita por narrativas. Se ninguém conta as narrativas de coisas que são importantes que aconteceram, ela se perde, né? Então, eu escrevi um livro que parece assim, tem só falar do cotidiano da Copel. Mas a Copel é uma empresa que tem uma longa história, uma grande história, tá? Então, a Copel é nossa. Esse livro é um livro documentário sobre a campanha do povo do Paraná em 2001, que fez a defesa da empresa pela não privatização da empresa, tá? Eu participei daquele processo desde o início, né? Porque eu sempre participei das entidades de classe, do CREA, do Sindicato dos Engenheiros, e a gente se envolveu profundamente no debate da importância da Copel no contexto do desenvolvimento social e econômico do Paraná, principalmente pela industrialização que o Paraná teve com o fornecimento das condições de infraestrutura para a energia que a Copel conseguiu suprir desde 1954, né? Então eu escrevi esse livro documentário sobre a Copel, né? E eu acho que é interessante que naquele processo a gente conseguiu estabelecer um bom diálogo com muitos segmentos, setores diferentes do Paraná. Por exemplo, o setor produtivo do estado do Paraná. E hoje nós estamos numa situação muito parecida. Eu lancei o livro documentário o ano passado e, na sequência, o governador Ratinho Júnior colocou a Copel para um outro processo de privatização. Está nesse processo e nós estamos dialogando com o povo paranaense do mesmo jeito. Inclusive, esta semana eu conversei com o ex-senador Álvaro Dias, né, que é uma pessoa que tem um capital político considerável, ele tem um bom diálogo com o setor produtivo e a gente quer conversar com o setor produtivo, sabe? Não é para fazer a cabeça como se as pessoas não tivessem opinião própria, não, mas é preciso dialogar, sabe? E é isso que aconteceu lá atrás e que não está acontecendo hoje, nós temos que dialogar. O que é o mais interessante para o futuro do estado do Paraná? Simplesmente privatizar? Olha, tem uma ideologia que acha que privatizou tudo resolve, mas olha para fora, olha para a história. É importante olhar a história. Por isso que é interessante ter livros que faz essas reflexões, que faz esses resgates de análises, e é o que eu me propus a fazer. O estado do Paraná é um estado que, basicamente, a matriz energética dele é
energia sustentável, né? Que é as hidrelétricas, e agora a própria Copel está investindo em energia eólica, se não me engano. A Copel foi a primeira empresa do setor elétrico brasileiro que deixou de ser uma empresa somente da energia elétrica e passou a atuar no setor de energia. Isso foi em 1982. A Copel mudou a razão social dela, porque era Copel, esse El de L, EL, era energia elétrica. E não, ela mudou, manteve o nome, mas passou a ser Companhia Paranaense de Energia. Então a Copel lá atrás sempre teve essa visão, né, de investir em biogás, em energias renováveis, eólicas. A Copel foi a primeira empresa a investir em energia eólica no Brasil. Fez o primeiro mapa eólico, por exemplo, de um estado, que foi o estado do Paraná. E construiu, naquela época, Palmas, numa época que você não tinha energia eólica, né? Então fez lá um parque eólico primeiro, né? Muito bacana. Então temos uma história muito legal de investimento de energia renovável aqui no estado do Paraná. Nessa ideia de energias renováveis, né, a gente pode colocar... Eu tenho um conhecido aqui que tem uma empresa de amido, né? Ele trabalhava com lenha e começou a trabalhar com o biogás. A diferença que ele teve que fazer na articulação da fábrica dele é que ele começou a ter que ter turno de 24 horas, porque o biogás ele lança o gás direto. Mas o investimento do biogás... ele deu um retorno para ele, falou que em 7 meses, o investimento que não foi pequeno, né, deu o retorno. Agora eu vou passar a pergunta para o Rafael. Tá? Como que está sendo o retorno da energia elétrica para o consumidor? Eu sei que você fez uma grande usina para um hotel aqui, para uma rede de universidades aqui. Então, assim, fala para a gente como é que está sendo o retorno, quando que ele é viável, para que tipo de consumidor, se é só para aquele consumidor grande, o médio, o pequeno? João, vamos lá. Até o ano passado, até a lei, enquanto não era lei, né, enquanto estava nas resoluções normativas aí, a gente estava tendo aí um retorno financeiro na média de 3 anos. Tá? Então, assim, a pessoa fazia um investimento ali inicial para fazer a usina e em 3 anos o sistema se pagava. Tá? Lembrando que o sistema tem uma duração, uma vida útil, a placa solar tem uma vida útil de 25 anos. Tá? Ela tem garantia do fabricante de que ela produz energia de até 80% do inicial de 25 anos. Tá? Nos sistemas atuais, hoje, com a lei nova, a gente diz que o retorno continua viável. Né? Continua viável, o retorno está muito próximo disso, 4 anos, alguma coisa do tipo. A grande diferença hoje é que assim, ela ficou mais viável quando você faz a instalação junto à carga, que era a ideia inicial desse processo todo. Né? A geração distribuída veio para isso, né? Ela veio para colocar a geração junto da carga, de onde ela vai ser consumida. Com as resoluções houve uma mudança de entendimento, as pessoas começaram a entender que numa edificação, um prédio que não tinha a possibilidade de instalar o gerador solar, instalava num local longe, numa propriedade rural, e mandava essa energia através de, a gente chama de compensação de energia, né, de créditos, mandava para aquela outra unidade consumidora, né, onde ele gostaria de consumir aquilo. Né. E aí, com essas mudanças, né, com a lei nova, como houve a mudança na tarifação, então impacta significativamente para essas pessoas que estão nesse sentido, né? Nessa geração à distância, né? Uma geração remota que eles chamam, né? Tá? Mas assim, é altamente viável ainda, né? A gente tá falando os níveis. De todos os níveis. Quanto maior, eu falo assim, a gente fala em todos os níveis quando a gente está pensando, estou falando em consumidores de baixa tensão, né? Os clientes aí de alta tensão, eles têm aí tem uma tarifação um pouco diferenciada, onde você alonga um pouco esse prazo de retorno financeiro, mas aí depende de cada cliente, porque é um estudo mais complexo. Existe demanda contratada, existe uma tarifação fora do horário de ponta, uma tarifação dentro do horário de ponta. Isso aí impacta de acordo com cada cliente o tipo de consumo dele, né? Só
finalizando aqui, eu tô vendo sair bastante usinas dessa em pontos onde o pessoal faz aqueles pivô de irrigação ou barracão de frango, né? Então, tá saindo bastante dessas usinas fotovoltaicas e, assim, é meio triste que você passa na frente dessas usinas, tá aquela camada de poeira em cima. Então, fala pra gente um pouquinho da influência dessa sujeira e nessa parte rural que ainda tem que ser melhor explorada. Então, João, nós temos grandes clientes ali, nós temos feito bastante aviário, né, para esses clientes. Então, quando a gente tem feito a instalação sobre o telhado dos aviários, a gente tem poucos problemas com os dejetos do próprio aviário, porque o aviário ele tem ali exaustores, ventiladores, que jogam um pouco do farelo, da sujeira da ave para fora. Então, assim, ele tem um longo alcance, né? A gente está falando em 50 metros, ele está jogando um pó, né? Que é o dejeto da própria ração que está circulando lá dentro, né? Entre outros. Então, quando a gente instala em cima do telhado, a gente tem um pouco de influência desse pó, porque esse pó, na verdade, ele está ali com um ventilador, um exaustor, jogando direcionado para um outro lugar. Mas já tivemos caso da gente colocar o gerador no chão, no solo, longe, achando que não vai pegar, e num dia onde está tem um problema aí de vento, alguma coisa, direcionar para a usina, e a gente chega lá, a usina está inteira coberta de pó. Tá? Isso tem influência, né, na geração, porque assim, tudo que obstrui a luz, né, de chegar ali, a radiação de chegar nos painéis, diminui a produção de energia. Então, assim, nós temos aí casos de baixar a produção em 10, 15, 20, até 20% da geração. Nossa, Rafa, você tocou num ponto, eu vou falar, jogar isso aqui para a audiência, para você tomar muito cuidado. Você que está gerando a sua energia, seja comercial, residencial, industrial, é importantíssimo você se preocupar com essa limpeza. E pelo que eu percebi também, além da limpeza, a questão das conexões, os próprios conectores, quando você faz aí uma limpeza, eu acredito que é preciso ser feito algumas revisões também, né? Que às vezes acontece ali de afrouxar alguma coisa, e isso vai refletir na perda de eficiência, e muitas vezes o cliente, em vez de ter lucro, aí ele passa a ter prejuízo, né, Rafa? Alex, a própria norma do CREA, né, dentro das nossas normas, existem a necessidade, né, de fazer verificações elétricas, né? Então, assim, revisão em apertos de conectores, revisão em aperto das conexões dos disjuntores. Isso tem que ser passado existe uma periodicidade para se fazer essas revisões, né? E isso é importantíssimo para essas usinas, né? Porque, aliás, elas são fontes de geração de energia. Então, você tem um nível de tensão alto, uma corrente alta. Então, assim, elas são propícias a dar um arco, alguma coisa do tipo ali, para propagar fogo. Esses kitzinhos prontos que o pessoal costuma comprar e não contratar um profissional da área para... contratar um engenheiro mesmo para fazer o projeto, colocar, né? Quais os problemas que estão acontecendo por conta disso daí? Justamente. Você que não lembro se apresentou, mas também é o inspetor do CREA da parte de elétrica aqui, né? Acho que eu não me apresentei, né, como inspetor, mas de fato eu estou na inspetoria do CREA, né, na Câmara de Elétrica. Encerra agora esse ano, né, nosso segundo mandato. Tá? Mas, relacionado aos kits, né, existem sim vários kits disponíveis no mercado, né, que as pessoas têm comprado aí através de e-commerce, né, e na expectativa de que elas mesmas podem montar o sistema. Então, quando a gente está falando em sistemas interligados à rede elétrica, né, de forma, como é que eu posso dizer, homologada, vamos dizer assim, né, pela concessionária, aprovada, ela não vai conseguir fazer isso sozinha, ela vai precisar sempre de um profissional habilitado, né, para poder fazer isso, porque existem normativas. A gente precisa emitir RT, a gente precisa emitir formulário de acesso junto à distribuidora, ela precisa passar por algum sistema, né, ela tem um sistema, uma burocracia para se passar, né? Além da documentação, tem um prazo de vistoria, a concessionária vai até o local para verificar, fazer alguns testes, né, no sistema para ver se ele está desligando, para não acontecer aquilo que o professor disse aqui antes, né, de matar um eletricista, um operador da concessionária que estiver no poste. Então é feito o teste, chamado de teste de anti-ilhamento, para saber se o sistema não vai gerar energia enquanto não tiver rede, né, porque é uma forma de assegurar
a manutenção da rede, né? O operador desligou, todo mundo que tiver gerador tem que desligar junto. Um outro tema, achei sensacional, um outro tema que eu queria abordar que realmente eu acho impressionante, é a gente falar sobre a questão das hidrelétricas. Nós tivemos recentemente, acredito que a usina de Belo Monte, né, ela gerou muita discussão, uma comoção nacional, e nós temos lá a usina rodando. E eu queria que a gente comentasse sobre isso, porque eu até bati um papo com o Rafa sobre isso hoje, mas eu queria ouvir aqui do professor Sérgio a sua visão acadêmica, porque nós temos realmente a geração através das hidrelétricas sendo uma das nossas melhores opções de potencial energético. Sim. Porém, como tudo, né, a gente tem aí os seus problemas, né? E nós geramos aí um grande impacto ambiental, um grande impacto socioeconômico. Eu queria ver qual que é a visão da comunidade acadêmica, qual que é a visão de vocês a respeito dessa geração de energia, visando que nós temos várias outras opções de geração de energia. Porém, ainda se discute a eficiência, né, do sistema hídrico, né, pela questão do renovo, do ciclo. Então, isso eu acho muito importante. Queria muito ouvir a sua opinião sobre isso. Bom, eu acho que é muito legal isso. Eu acho que a opinião do ambiente acadêmico não é única. Eu acho que assim como essa questão ela tem um certo debate, uma certa controvérsia na sociedade, no ambiente acadêmico também, né? E entre especialistas da área. Você pega lá professores, né? E coincidentemente eu estava conversando recentemente com uma amiga minha que é da área e a visão dela não é a minha. Mas isso é legal, eu acho que faz parte, né? Então eu vou falar, logicamente, a minha leitura, é o meu entendimento. Em primeiro lugar, Belo Monte. Belo Monte é uma usina que tem o porte quase de Itaipu. Tá? Então, em primeiro lugar, é reconhecer a grandiosidade daquela obra, daquela usina. Tá? A Itaipu ela é binacional, ela está 50% brasileira, 50% do Paraguai. Belo Monte é exclusivamente brasileira. Então, é para a gente entender, assim, do ponto de vista energético, a importância dessa usina no sistema brasileiro, no sistema elétrico brasileiro, né? Agora, Belo Monte tinha um projeto inicial e que foi alterado. Foi alterado principalmente em decorrência da polêmica em torno da questão ambiental, do seu impacto ambiental. Então, para quem é da área, vai entender o linguajar técnico que é utilizado. A usina de Belo Monte, diferentemente de Itaipu, ela é chamada usina a fio d'água. O que é usina a fio d'água? É usina que não tem uma grande capacidade de reservação. A energia elétrica não pode ser armazenada. Você só consegue armazenar energia elétrica numa bateria ou num capacitor. Imagina a quantidade de baterias e capacitores que seriam necessários para armazenar energia nesse porte. Seria coisas imensas. Então, você armazena energia na forma de reservatório de água, no caso da hidroelétrica. O que é o reservatório de Itaipu? É reservatório de energia. Está lá, está disponível a hora que você quer turbinar, a hora que você quer gerar, você abre as comportas, você abre, enfim, né, liga as turbinas lá e faz a geração. Cada vez que a gente liga uma lâmpada, um equipamento, aquela energia tem que ser fornecida ao mesmo tempo. Então, existe toda uma lógica e esse assunto é muito legal para a gente explicar em detalhes para os nossos alunos e a gente passa anos tentando convencê-los de que é assim que funciona. E eu queria destacar que Belo Monte, né, sendo aquela usina relevante, de potencial enorme que tem, ela pode ter uma capacidade de geração aumentada. Tem que fazer um reservatório, tem que fazer uma reservação, que é acumular essa energia
para melhorar essa potencialidade. E assim como Belo Monte, tem outro grande sistema, que dá para dizer assim, são pulmões, né? 3 grandes pulmões do sistema elétrico brasileiro. Então, hoje nós temos Itaipu, o Rondônia, complexo hidrelétrico de Rondônia, e esse complexo hidrelétrico que envolve Belo Monte, Tucuruí e as usinas do norte, lá Xingu, essas coisas assim. Então, são 3 grandes centros de geração, que tem daí 3 grandes linhões, que traz essa energia para os grandes centros de consumo do país, que é a região sudeste, a região de São Paulo, né? Todas essas imediações, né? Ali que você consome energia. Então, Belo Monte é um desses principais pulmões do setor elétrico brasileiro. Tá? Então, é importante pensar que, infelizmente, não existe energia que não tem impacto nenhum. De alguma maneira tem, mesmo fotovoltaica, que é ótima, excelente e tal, mas ao produzir ele tem impactos. Nossa, nós comentamos sobre isso hoje. Nossa, impressionante. Então... E assim, a hidroelétrica, ela tem um impacto na construção, então não tem como, né? Você não... O importante é ter diálogo, é ter conversação, ter negociação. Os povos ribeirinhos afetados, os povos indígenas, as comunidades... merece todo o respeito do mundo, tem que estabelecer negociação adequada com esse pessoal, sabe? De tal maneira que eles tenham contrapartida, o país todo vai ganhar, então eles precisam ter, né, logicamente, todo o reconhecimento. A matriz energética mundial mesmo, ela é mais termoelétrica e nuclear, né? O Brasil ganha de lavada na questão de energias renováveis. O sistema elétrico brasileiro ele é quase todo renovável. Quando você pega a Europa, a energia elétrica é proveniente tudo de combustível fóssil. Tudo não, uma grande parte. Países que investiram pesadamente em energias renováveis conseguem ter 1/3 da matriz elétrica com energia renovável. É o exemplo da Alemanha, sabe? Investiu pesadamente em energia renovável, porque lá eles dependem de combustíveis fósseis, como o gás natural, por exemplo, sabe? E está dentro de uma geopolítica complicada, a questão da Ucrânia, a questão da Rússia, a questão... Eles dependem, um país depende de outro, eles têm que comprar energia de algum lugar, eles não têm esses recursos que nós temos. E nós temos um monte de possibilidades aqui no Brasil, né? Então temos que utilizá-los de forma racional, de forma a defender os interesses nossos. Resumindo, o senhor é a favor da usina? Sim, sou a favor. Muito bom. Eu acho que assim, a gente tem que realmente garantir uma contrapartida adequada, inclusive sob o aspecto ambiental, para reparar os prejuízos que causa. O reservatório vai mudar a natureza daquele local. Mas isso tem que ser feito dentro de uma visão de engenharia, mas de sociedade toda, que vai ser impactada com isso. Perfeito. Ô, Rafa, quer complementar alguma coisa? Eu acho isso aqui sensacional. Você discorda, concorda? Concordo plenamente, professor. Né? Nós temos que aumentar a nossa, né, produção de energia, ou pelo menos a capacidade de produção, né? Diante de uma visão como o professor passou aqui, né? Sempre tem que ser conversado, tem que ser alinhado. A gente sabe que sempre alguma coisa a gente perde, mas essa perda ela vai trazer aqui ganhos, né? Do outro lado. Na sociedade no geral. Na sociedade no geral. Existe alguma fonte que gera mais energia do que a hidrelétrica hoje? Existe algum estudo para diminuir esse impacto ambiental, socioeconômico? Olha, nós não temos essa opção no momento ainda? Quando você tem possibilidade de fazer aproveitamento hidroelétrico, é excelente. Se você pega países, vamos pegar a França, né? 90 e tantos % do potencial hidráulico da França está tudo construído, é tudo hidroelétrico. O Brasil tem bastante potencial para ser utilizado. Eu defendo que todo esse potencial seja utilizado? Não defendo. Eu acho que o Brasil tem tantas opções que todos os países poderiam invejar o caso brasileiro. Tá? O Brasil pode produzir energia elétrica com energia nuclear, que quase não tem, praticamente não tem, duas, três aí, mínimas, né?
menos de 2% da matriz elétrica brasileira é com nuclear. O Brasil tem muita reserva de urânio. O Brasil tem possibilidades de produzir energia solar um monte, é um continente ensolarado, né? Muita energia, muita incidência solar, muita eólica. Oi? Numa área tropical, uma área que bate muito sol. Né? O Brasil pode produzir energias oceânicas, tem uma costa imensa, sabe? Com correntes marítimas, com energia das marés, energia das ondas. Então, assim, potencialidade de energias renováveis, o Brasil dá de 50-0 em qualquer país. Sensacional. Pessoal, queria só dar uma pequena recapitulada aqui com vocês. Hoje o tema nós falamos muito sobre energias renováveis. E o que seriam essas energias renováveis, né? Nós citamos aqui várias delas. Nós citamos aí opções por hidrelétrica, sistema fotovoltaico, nós citamos biomassa, biocombustíveis. Nós falamos aí basicamente sobre todos os modelos que nós temos. Acredito ainda que na área acadêmica ainda exista aí estudos para se desenvolver aí outras opções, mas eu vou deixar agora aqui para os nossos convidados, ver se eles querem aí acrescentar algo nas suas falas, né, para a gente poder aí vir aqui para o João também, para dar algumas considerações finais aí também sobre o tema. Gostaria muito também de ouvir a opinião dele também sobre isso. Pode ficar à vontade. Bom, então, primeiramente eu queria agradecer o espaço, a oportunidade, a ocasião de estar aqui, né? E me disponho a, quem sabe, dialogar sobre outras temáticas no futuro aí. E olha, com tudo que eu falei aqui, é apenas uma degustação do que significa o universo desse tema chamado energias renováveis. Tem muita coisa para a gente conversar, muitos assuntos, né? Realmente aqui é mais para a gente ter uma visão geral, né, desse assunto aí. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Um abraço a todos vocês. Seria importante que o professor deixasse o arroba dele, né, João? Para que as pessoas pudessem conhecê-lo aí nas redes sociais. Olha, inclusive, então eu aproveito fazer propaganda aqui de um canal que eu tenho chamado Apagão. Apagão. É uma abordagem que eu faço para estudantes. Mas, olha, estudantes não é sinônimo de aluno. Aluno é diferente. São amantes estudante pode ser estudante quem nunca frequentou um banco de escola, mas é um eterno aprendiz ao longo da vida. Então está convidado a refletir conosco. Como que é o nome do canal? Repete pra gente. Apagão. Eu sempre faço vídeos, eu faço em média uma vez por semana. É uma gravaçãozinha rápida, de coisa assim de 10 minutos no máximo. Eu procuro fazer... Quais são os principais temas, Sérgio? A questão é focada num projeto de extensão que eu tenho, chamado As Privatizações e os Seus Efeitos ao Setor Elétrico Brasileiro. Olha, sensacional. Reflexão eu queria sobre essa questão. Falasse sobre o livro também, o nome do livro, onde o pessoal pode encontrar, se entra em contato direto com... O livro A Copel é Nossa. No Sindicato dos Engenheiros, o SENGE, ele tem lá um QR Code que você pode adquirir ali, tá? E entrando em contato comigo também é um prazer, né? Fornecer até pelo preço de custo aqui. Muito bom. Né? Pessoal, lembrando então que nós vamos deixar os dados, contato dos nossos convidados aqui para vocês na descrição aí do nosso vídeo, tá? Então vocês podem lá pesquisar que vai estar lá para vocês o acesso, possivelmente até o link aqui do nosso professor. Rafa? Queria agradecer também, né, o convite, né? É muito bom poder estar aqui falando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do campo nosso de atuação, né? Lembrando que nós temos uma empresa aqui em Paranavaí de engenharia elétrica que atua fortemente no campo da energia solar, né? Mas lembrando que nós somos uma empresa de engenharia elétrica, tá? Voltada aí a projetos solar, principalmente, né? Geração distribuída e atendimento também das indústrias, né? Com manutenções, perícias e laudos aí. Pessoal, eu queria aqui mais uma vez agradecer a presença de todos aí que nos acompanharam aí até o final desse podcast. Agradecer mais uma vez aqui a presença dos nossos convidados que deixaram aqui um pouquinho da sua história, deixaram aí um legado, acredito, e inspiraram. Acredito que vocês realmente inspiraram aí as pessoas que estão nos assistindo. Tenho certeza que
a história de vocês, o conhecimento de vocês agora está aberto aí através da internet, através aí das redes sociais no geral. O conhecimento de vocês vai ser dissipado. Isso eu fico muito feliz. Esse é um dos propósitos do podcast, trazer conhecimento para você estudante, acadêmico, formado, né? Ou até mesmo que já está atuando na área, né? Ter aqui a visão de um colega de profissão, ter a visão aqui de um professor renomado, com uma história brilhante aí. Então, acredito que foi de grande valia, que a gente pode aí estar somando muito na vida de vocês. Queria agora que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse um like, lembrando que vai dar uma moral muito legal aqui para os nossos convidados. O sininho também, esse sininho é muito importante para que você receba os nossos conteúdos em primeira mão, tá joia? Agora eu vou passar a palavra aqui para a despedida aqui do nosso querido colega aqui, João. Eu queria agradecer a presença do nosso amigo engenheiro Rafael, engenheiro Sérgio, professor, doutor, né? E você que nos acompanhou até o momento. Eu queria agradecer também a Associação dos Engenheiros que organiza o AprumaCast e o nosso principal apoiador, o CREA Paraná, e pedir para você assistir agora uma palavra do nosso presidente. Obrigado. Olá, mais um evento dos nossos editais de chamamento. Fomento esse que já realizou mais de 350 parcerias, atingindo cerca de 70 mil profissionais durante o período da nossa gestão, através da realização de seminários, cursos, eventos, hackathons e revistas técnicas que contribuem para a atualização e o contínuo aprimoramento dos profissionais do sistema Confia, CREA e Mútuo. Esse modelo é referência no país em repasse de recursos e resultados efetivos alcançados com as parcerias, respeitando as particularidades das entidades de classe, valorizando a sua eficiência, sua boa gestão e a capacidade de realização, ofertando produtos e serviços relacionados ao nosso sistema profissional. É o CREA Paraná apoiando a inserção, qualificação e a trajetória de seus profissionais na sociedade. Conheça outras iniciativas como essa em nosso site. CREA Paraná, um trabalho de muitos profissionais que fazem parte do seu mundo.